Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo, assombrado, foi correndo para junto deles, no chamado Pórtico de Salomão. Ao ver isso, Pedro dirigiu-se ao povo: Israelitas, por que vos espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar, com nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e os rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Graças à fé no nome de Jesus. Este nome acaba de fortalecer este homem, que vedes e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde na presença de todos vós. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Assim podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor, e Ele enviará Jesus, o Cristo, que vos foi destinado. No entanto, é necessário que o céu receba, até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas, conforme disse Deus nos tempos passados, pela boca de seus profetas. Com efeito, Moisés afirmou: O Senhor Deus fará surgir entre vossos irmãos um profeta como eu. Escutai tudo o que ele vos disser. Quem não der ouvidos a este profeta, será eliminado do meio do meu povo. E todos os profetas que falaram desde Samuel e seus sucessores, também eles anunciaram esses dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, quando disse a Abraão: através da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Após ter ressuscitado o seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós, para vos abençoar, na medida em que cada um se converta de suas maldades. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Perguntamos, Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. As ovelhas, os bois dos rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Aleluia, aleluia, aleluia. Que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse:
A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São essas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, a paz esteja com você e com a sua família. Certo que nada substitui a presença da pessoa na Santa Missa. É algo incomparável. No entanto, assim à distância, é também um momento de evangelização, de oração, de alimento para a nossa fé. Não tenhamos medo, nossa fé está sendo provada. Pensemos naqueles que, por outras circunstâncias, também não puderam participar durante muito tempo da Santa Eucaristia presencialmente, especialmente em países onde a perseguição à fé é explícita. Aqui em nosso país, a perseguição à fé não é muito explícita, mas é igualmente verdadeira. Basta ver os comentários que muitas pessoas estão fazendo nesses dias em que as igrejas precisam estar de portas fechadas para o culto comunitário ou para a missa. O que está por detrás disso é a ideologia de uma religião individualista, feita por cada um e não em comunidade, como quer de nós o Senhor Jesus. É isso que está por detrás de toda essa polêmica com relação ao fechamento das igrejas para o culto público. No entanto, é claro que os nossos retos pastores, a quem cabe o discernimento sobre essas coisas, vão nos orientar, como tem feito o nosso bispo. Então eu peço que, neste momento, nós entremos em comunhão ainda mais com o nosso bispo, rezemos por ele, por todos os bispos, porque sobre eles pesa uma gravíssima responsabilidade de decidir como pastorear o rebanho do povo de Deus, como alimentar o povo de Deus nesse tempo tão difícil. Então não devemos criticar o bispo, nem os bispos que porventura tenham aberto as missas ao povo, nem aqueles que tenham restringido. Por quê? Porque o discernimento cabe ao bispo. É ele que enxerga melhor do que qualquer um de nós. Então eu já escrevi isso no meu Facebook, no Facebook da paróquia também. Críticas ao bispo ou qualquer outro bispo serão retiradas imediatamente, assim como qualquer ofensa que um cristão faz a outro, porque não é uma coisa que se faça. É uma coisa para a nossa conversão. Nós somos cristãos, então a primeira coisa que o cristão faz é respeitar o seu próximo. Se Jesus mandou amar os inimigos, com muito mais razão, aquele que professa a mesma fé que nós. Então sejamos solidários uns com os outros, animemo-nos uns aos outros na fé. Os discípulos de Emaús, que estavam tristes ao longo do caminho, foram animados pela palavra de Jesus. Como nós ouvimos no evangelho de ontem, o coração deles aquecia enquanto Jesus explicava a Escritura. Você também, em sua casa, leia todos os dias a Sagrada Escritura, especialmente as leituras da missa. Temos tantos meios de comunicação hoje disponíveis, até mesmo quem não consegue ler, consegue ter contato com a palavra, porque a palavra de Deus é também Jesus para nós. A palavra de Deus vai aquecendo o coração dos discípulos ao longo do caminho. E depois então, quando chegam a Emaús, Jesus faz de conta que vai embora. Mais adiante, eles pedem: Senhor, fica conosco, já é tarde, a noite vem chegando. Nós também devemos pedir isto.
Na noite de tristeza que estamos atravessando, todos os dias devemos clamar: fica conosco, Senhor Jesus. E o autor sagrado, São Lucas, diz que Jesus entrou para ficar com eles, não para desaparecer. É verdade que ele não seria mais visto. No entanto, ele não foi embora. Ele está conosco. É o Deus Emanuel, Deus conosco. Jesus então entrou na casa dos discípulos, tomou o pão. Ele que era convidado tornou-se o dono da casa. E ele então reparte o pão. E assim os discípulos o reconhecem na fração do pão. O reconhecem, mas não mais o veem. Antes viam e não reconheciam. Agora reconhecem sem ver. É a nossa situação, irmãos e irmãs. Cristo quer a sua comunidade unida em torno dele. Ele é a razão de ser da igreja. Ele é a razão de ser do povo de Deus. Ele nos ensina a cada dia como viver, como amar, como perdoar, como partilhar. No texto de hoje, os discípulos de Emaús voltam a Jerusalém. Imagine que são 11 quilômetros, a noite adentro. Eles tinham ido desanimados, já tinha chegado a noite, eles estavam com medo, por isso pedem até para aquele forasteiro desconhecido ficar com eles. No entanto, agora eles voltam de noite. Por quê? Precisam contar aos demais que Cristo ressuscitou. Precisam levar esta boa nova àqueles que talvez ainda estivessem tristes em Jerusalém por não saber da ressurreição do Senhor. E o que eles fazem? 11 quilômetros de volta a pé na noite, no silêncio. Mas agora não estavam mais com medo, não estavam mais tristes, não estavam mais com o coração amargurado. Seu coração estava aquecido pela palavra de Jesus, fortalecidos pelo pão que Jesus lhes havia dado e pela boa notícia da sua ressurreição. E eles então chegam até Jerusalém e contam o que havia acontecido ao longo do caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles. A paz esteja convosco. Ficaram assustados, pensaram que fosse um fantasma. Mas Jesus diz: por que estáis preocupados? Por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Aqui está o grande mistério da ressurreição. É Cristo, no seu próprio corpo, concebido do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, crucificado, mas agora ressuscitado, glorioso, para quem não existem mais limites de espaço e de tempo. Tocai em mim e vede, de Jesus, sou eu mesmo. Assim, queridos irmãos, que nós, alimentados pela Eucaristia, sustentados pela Palavra de Deus, não deixemos que o nosso coração esfrie, que a nossa fé se torne gelada. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.